Os 8 a seguir, que é o quarto mandamento a respeito do sábado. 20, versículos 8 a 11. Diz a Bíblia Sagrada: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Podem tomar assento. Mais tarde eu vou voltar a ler outra vez aqui em Êxodo, mas aí nós vamos falar sobre o 5º mandamento, que é justamente, hoje nós vamos falar sobre o dia de sábado e honrar o pai e a mãe também, que é o 5º mandamento, honrar o pai e a mãe. Meus amados, e que Deus abençoe a igreja, os irmãos aqui presentes. Deus já está aqui nesse lugar. Qualquer coisa que você ouvir e ver daqui, não é mais importante do que a presença de Deus na sua vida e na minha vida. O essencial é nós sermos daqui nessa noite com a bênção que nós precisamos e desejamos. Vamos acrescentar um pouco mais de conhecimento bíblico, e isso é importante para a vida do crente, mas o essencial é nós termos a liberdade de poder sentir a presença de Deus. Não abro mão disso quando eu estou ministrando. Deus abençoe a igreja que está em casa, né? Pessoas que estão nos assistindo, Deus abençoe cada um deles, cada lar. E antes de começar essa preleção, nós temos esses tempos agora, de um mês para cá, pedido oração de parte dos irmãos em relação à minha sobrinha. Já até sabe o nome dela, Marajane, né? Muita gente me pergunta, e a Marajane? Todo mundo já sabe o nome da Marajane. Marajane é uma sobrinha querida, que teve um problema muito difícil de enfermidade recentemente. Já passou por 2 procedimentos cirúrgicos. Um no pulmão, foi bem sucedido, e o de ontem, né, que era na cabeça, para tirar um tumor benigno da cabeça. Foi terrível aquilo ali, mas Deus pôs as mãos e o boletim médico de hoje é 10. Ela já tirou uma foto assim, fazendo assim. Eu não sei se ela está assistindo, né? A filha dela que está lá em Ribeirão Preto, Larissa, eu mandei o link. Deus abençoe os irmãos que oraram. Obrigado pela oração. Deus já ouviu a nossa oração nesse sentido. Ela está em franca recuperação. Vamos crer que vai dar tudo certo, né? A palavra que eu tenho colocado de ordem nessa questão vai dar certo. E dá certo mesmo, porque quem tem Deus, as coisas dão certo. Meus amados, então, assim sendo, nós estamos com a incumbência hoje de falar sobre esses 2 mandamentos. Vocês sabem que nessa série de quarta-feira o pastor colocou essa questão dos 10 mandamentos. A Bíblia, igreja, ela é um compêndio de livros, todos voltados para o nosso crescimento espiritual, entender as leis de Deus com relação à parte vertical, que é Ele, e a parte horizontal, que somos nós. Então, é um compêndio onde nós vamos aprender a viver na parte espiritual e na parte material, a física. Assim sendo, Deus não deixou nada de lado. Por que Deus não deixou nada de lado? Porque Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. Ele quer o bem-estar das pessoas. Deus tem preocupação em que nós tenhamos um bem-estar. Ele não quer que nós tenhamos uma vida desregrada. Por isso Ele deixou regras, leis, para que nós possamos obedecer e ser felizes aqui na terra também. Assim sendo, Deus colocou o quê? O 7º dia, o dia de sábado, para o dia de descanso. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele fez o quê? Descansou. Mas a Bíblia, nós vamos ver aqui, está escrito que Deus não se cansa, e nós vamos ter que entender isso, porque tem uma contradição. Olha, Deus manda você descansar, Ele descansou, mas aqui na própria palavra vai dizer que Deus não se cansa.
Quando Deus fala que ele descansou aqui, não quer dizer que ele estava cansado, que ele estava exausto. Ele, não, agora eu estou cansado, eu estou suado, mas o corpo está doendo, como nós aqui na Terra, né, nós humanos, eu estou passando fisicamente muito mal, vou descansar. Não, Deus não tem isso. É que Deus apenas parou. No sexto dia, no sétimo dia, ele parou com a obra da criação. Normal, ele parou apenas, não quer dizer que ele descansou no sentido físico, ele apenas parou. Com certeza, eu aqui fiz uma ideia minha, que eu creio que ele ficou ali admirando a criação, admirando os animais, o mar, a humanidade, tudo que ele fez, o céu, as estrelas. Então, é um posicionamento meu, tá? Não quer dizer que isso não está na Bíblia, não. Então, vamos sobre o sábado, rapidamente. Não sou perito no assunto, mas vou ver aqui que nós encontramos. O sábado em hebraico é literalmente o Shabá, ou Shalom, que significa sábado, sábado de paz. Mas também pode ser interpretado como paz no descanso semanal. E costuma ser usado entre os judeus durante o período do Shabá, que começa ao pôr do sol de sábado. Então, resumindo, o sábado quer dizer um dia de descanso. Então, essa questão do sábado é algo muito voltado para os judeus, que era e é até hoje religiosamente obedecido pelos judeus, porque os judeus seguem a lei ainda na época de hoje. Aqueles que são ortodoxos, então, né, no sábado eles não fazem nada. E Jesus veio, né, ele não desqualificou a lei, pelo contrário, ele veio apenas fazer uma confirmação do que já estava escrito, e nele se cumpriu muitos desses 10 mandamentos. Na própria pessoa de Jesus, já se cumpriu parte desses 10 mandamentos. Então, a razão que muita gente não consegue entender, e às vezes quer fazer coisa de judeu, e nós não somos judeus, nós somos igreja. Então, nós, assembleanos, não guardamos o dia de sábado, especificamente, mas devemos sim tirar um dia de descanso físico, não trabalhar, e também para alimentarmos a nossa alma, adorando o Senhor, se possível, no templo. Pode ser qualquer dia da semana, contanto que combine com o 7º dia. Ou seja, nós temos que ter uma parada para poder descansar. O físico, isso é um mandamento do Senhor para mim, para nós, e, consequentemente, alimentarmos o quê? A alma. Razão que nós utilizamos, qual o dia para descanso? Nós aqui no Ocidente, utilizamos o dia de domingo. Então, domingo, que nós chamamos até, não está na Bíblia também, de dia do Senhor, é o dia que nós vamos descansar. Fisicamente e também espiritualmente, nós vamos alimentar a nossa alma. Então, é essa a razão do sábado ter sido colocado nos 10 mandamentos, apenas uma regra de Deus para o meu e o seu bem-estar, o cuidado que Ele tem conosco. Porque imagine se nós não parássemos. Tem gente que não quer parar nunca de trabalhar, inclusive à noite, às vezes. Então, quer dizer, isso não é bíblico, não é saudável, não é, inclusive se constitui em pecado. É pecado trabalhar no dia de sábado, ou o dia que é para nós podermos descansar. Quem trabalha no dia de sábado está pecando, porque está contrariando o mandamento do Senhor. Claro que Deus não vai matar, Deus não vai fulminar. Trabalhe, só que depois você vai ter a sua consequência. Você vai ter o seu problema físico, você não vai ter saúde, e resultado, não vai resolver esse trabalho contínuo que você vai estar praticando. Então, Deus deixou o dia de sábado para nós fazermos o quê? Descansar. Amém? Mas tem gente que trabalha tão pouco, né, que não fica nunca cansado. E, então, para esses aí... Mas, de todo jeito, você tem que parar um dia da semana para adorar e servir a Deus. Embora Deus não se canse. Vamos ver aqui Isaías 40, 28.
confirmando na Bíblia que Deus não se cansa. Isaías 40, versículo 28. Não sabes ou não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Aí está a prova que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ele é o Criador do quê? Dos céus e da terra. Então Ele criou tudo, mas Ele não se cansa. Deus não tem essa questão, porque Deus é Espírito, então nós cansamos por causa de quê? Primeiro, por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, entrou o quê? O trabalho. Ao entrar o trabalho, nós... Sim, mas ainda entrou outro detalhe no mundo, quando o homem pecou, que foi o quê? A morte. A morte entrou o pecado, entrou o trabalho, e entrou o quê? Canseira. Por isso você fica cansado, irmão. Você não fica cansado na sexta-feira? O irmão trabalha da sexta-feira, está cansado. A vontade de largar tudo assim, só, pá, não é pastor? Pastor ali, ó. Então, gente, nós fomos feitos para tirar um dia de descanso, amém? Então, resumindo, na questão do sábado é mais ou menos isso. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 2 e o 3, o Senhor conclui a obra da criação e Deus faz o quê? Descansa. Havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou o sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que havia feito. Então vejam bem, quando Deus descansou no sétimo dia, eu entendo, e os estudiosos entendem que Ele não estava cansado, Ele apenas fez o quê? Parou, encerrou, concluiu. Ora, se você conclui algo, não tem mais o que você fazer. Você só pode fazer o quê? Observar, né? Admirar, sei lá se Deus admira alguma coisa, mas Ele admira. Eu creio que Deus admira, porque até as ações nossas, e muitos dos profetas, muitos dos homens de Deus, muitas ações chamavam a atenção de Deus. Nós podemos chamar a atenção de Deus, tanto no aspecto positivo, como também no negativo. Quando nós erramos, nós chamamos a atenção de Deus no aspecto negativo. Nós temos da parte dele o quê? Uma reprovação. Mas também, em contrapartida, quando nós acertamos e fazemos o certo, nós vamos ter o que da parte de Deus em nossa relação? Uma aprovação. Então, se você quer ser aprovado por Deus, faça o que agrada a Ele e o que é certo. Amém? Então, é por aí. Nós temos que entender que Deus não se cansa, mas Ele deixou como uma indicação, que Ele santificou esse dia justamente, até mesmo os animais, nada poderia, nem os animais que trabalham, né, aqueles animais de carga, poderiam fazer qualquer atividade. Eles deveriam também parar no dia sétimo. Muito bem. Eu botei aqui minha opinião aqui, provavelmente ele é apenas para a obra da criação, talvez para admirá-la. Fato é, nós devemos descansar um dia da semana, preferencialmente no domingo, o dia do Senhor. Jesus não condenou os discípulos por fazerem a obra no dia de sábado. Marcos 2, versículo 23 e 27. Aqui Jesus dá uma exortada nos religiosos sobre isso, né? Eu vou ler por aqui, porque lá também as vistas já não estão conseguindo. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote comeu os pães da proporção dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam próximo. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então o Senhor está fazendo aqui está contrapondo a posição dos fariseus, dos religiosos,
qual é a condenação que eles davam por alguém que fizesse no dia de sábado. Você não poderia salvar um animal que tinha caído num buraco, e Jesus até lembra eles disso. Ora, se cair um animal lá dentro do seu, ele está para morrer, você não vai lá tirar ele de lá? Então também aconteceu que lá no Velho Testamento, alguém estava com muita fome, com muito problema, e resolveu entrar onde? No templo, para fazer o quê? Comer. E era dia de sábado. Então, o Senhor Jesus aqui, ele faz essa afirmação, que não é pecado você fazer alguma coisa no sábado. Aí nós vamos entrar na questão disso, nós, assembleianos, guardamos ou não o sábado, tá? Então, Marcos 2 é o 23 e o 27, você botou, não foi? Foi aí, né? Muito bem. Nós, assembleianos, não guardamos o sábado. Por quê? Porque nós não somos judeus, como foi falado aqui. Segundo, nós guardamos o domingo, que é o 7º dia. Agora, se você trabalhar na semana de segunda a quarta, e quarta-feira é o 7º dia do seu trabalho, você vai descansar que dia? Quarta-feira, porque é o 7º dia seu. Então, você trabalhar no dia de sábado, nós, biblicamente, entendemos que não é pecado, não é errado trabalhar no sábado. Esse sábado do nosso calendário, né? Então, nós não precisamos nos preocupar. Se você trabalha dia de sábado, isso não é errado. Você tem que descansar um dia da semana. Passando agora, irmão, nós vamos para Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. É apenas uma pincelada dentro de cada assunto, tá? Nós estamos vendo os 10 mandamentos, hoje é o 4º e o 5º. Agora nós vamos para honrar o teu pai e a tua mãe. Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Está escrito o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, que é para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui eu acho muito importante esse mandamento, porque muitas pessoas que você vê em condições muito problemáticas no dia de hoje, você vê uma pessoa andarilho de rua, você vê pessoas que não prosperam, você vê pessoas que recebem muitas coisas assim que você fica sem entender. Provavelmente, algumas dessas pessoas, não estou dizendo todas, mas muitos, não fizeram o quê? Cumpriram com esse mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é algo muito importante na nossa vida. Não importa a distância que você esteja de seu pai e da sua mãe, você precisa honrar a pessoa dele. Eu posso dar um exemplo da minha mãe. Quando ela estava já para partir, uma semana antes dela partir, eu fui ficar com ela no hospital, antes dela partir. E naquela semana eu passava o dia todo com ela, não me lembro se eu dormia, era assim, ela já estava já naqueles momentos finais. E ali naquela semana eu pensava comigo, eu estou honrando a minha mãe. E eu orava a Deus, Senhor, eu estou honrando a minha mãe. Aqui não tem mais o que fazer por ela, só posso dar carinho, ajudar ela a se alimentar, por sonda, reta final mesmo, mas ali a minha posição pessoal, eu lembrava desse mandamento. Eu tenho que honrar a minha mãe até o último dia da vida dela. Isso aí vai depender da mãe ser ou não, ou o pai ser ou não, um bom pai. Nós vamos ter que, como cristãos, buscar em Deus um quebrantamento para o nosso coração para que nós possamos cumprir esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Agora, quem faz isso, vai acontecer o quê? Ter muitos dias na terra, prolongado. Quem quer viver muito aqui? Honra seu pai e sua mãe. Pronto, já vai viver 100 anos, amém? Honra seu pai e a sua mãe, você vai viver até 90 anos de idade. Muito bem, Êxodo 22, né? Vamos ver agora, lá no Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 3, o que a Bíblia fala sobre nós na condição de filhos. Porque todo mundo aqui é filho. Eu estou com essa idade e sou filho, mas eu não tenho mais pai nem mãe. Mas quando eu os tinha, eu precisei honrá-los.
né? Eu deveria ter honrado, mas se eu não fiz, eu errei. Só que eu honrei na medida do possível, né? Vós, filhos, sede obediente o quê? Aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, não é? Então, aí está um ensinamento sobre a questão de você dar ao seu pai uma honra devida de obediência, né? O 3, o que está escrito? Efésios 1:3, para que te vá bem, olha de novo, olha, confirmação do quê? Lá do Velho Testamento, para que te vá bem e vivos o quê? Muito tempo sobre a terra. De novo, quem quer viver muito tempo, amém? Então, honra seu pai, sua mãe. Glória a Deus. Ninguém aqui quer morrer, né? Eu também não. Então, eu fujo sempre dela, né? Enquanto eu puder. Dia que não tiver jeito, fazer o quê? Então, viu aí como é que é? Lá no Velho Testamento, o Senhor promete vida longa. Aqui no Novo Testamento também, o Senhor faz o quê? A mesma coisa. Promete vida longa para quem honra pai e mãe. Então, vejam bem, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu vou ter até o versículo aqui. No Velho Testamento, desonrar ou ferir um pai, a punição era a morte. Êxodo 21:15, depois o versículo 17. Lá no Velho Testamento nós vamos ver esse ensinamento. A Bíblia nunca deixou de ser uma realidade para nós. Vejam só, versículos 15 de Êxodo. O que ferir o seu pai ou a sua mãe, certamente o quê? Pena capital. Uma pessoa que ferisse o pai ou a mãe era punido com morte. E não tinha esse negócio não, fez isso, morria por apedrejamento, tinha lá a maneira de ser morto, né? Porque desonrou o pai e a mãe. Versículo 17. O que está escrito? Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente o quê? Então, se lá no Velho Testamento, um filho fosse pego por um religioso, e quem fazia, aplicava o veredito, o julgamento, eram os religiosos da época. Se um filho fosse pego xingando palavrão, amaldiçoando o pai, você é isso, você é aquilo outro, com palavras fortes, de maldição, o que acontecia? Era punido com a pena capital, morria. Então, olha a posição que Deus dá para a humanidade em relação a essas relações de dias, de família, de pai, de mãe. Veja como Deus é cuidadoso. Como Deus é cuidadoso. Nos dias de hoje, nós estamos vendo muitas ações absurdas, que eu as considero até como um sinal do fim dos tempos, que é a questão de pai matando filho, filho matando pai, vice-versa, coisas horríveis que mãe faz com filho, ou que filho faz com pai nos dias de hoje. Isso é tudo um descumprimento da lei de Deus. É porque a humanidade não quer, não, Bíblia não ensina nada. Olha só, esse pouquinho que a gente está aqui, o tanto de ensinamento que tem, olha que eu não consigo passar, como talvez deveria passar, os ensinamentos que estão aqui na palavra de Deus para nós como regra de fé, para que a gente possa viver uma vida bem-sucedida aqui na terra. Então, tem muito ensinamento na palavra de Deus, meus irmãos, para nós, é só nós buscarmos, né? Mateus 15, versículo 3 e 5, Jesus repreende os fariseus por transgredirem esse mandamento. Vamos ver, Mateus 15, versículo 3 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo número 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar a mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem sua mãe. Aqui nós vamos ver, justamente, volta o versículo 3, por favor, meu irmão. Ele, porém, respondeu, repreendendo, né? Jesus aqui que está fazendo uma intervenção no sentido em que os religiosos diziam que poderia transgredir esse mandamento, mas o Senhor dá uma repreensão
aqueles religiosos, mostrando da importância que é honrar o pai e a mãe em cumprimento do mandamento lá do Velho Testamento. Colossenses 3:20, a palavra vai reforçar esse mandamento com relação à obediência dos filhos aos pais. Olha só, Colossenses capítulo 3 diz, vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, filhos, nós, seja você que tem pai, tem mãe, você tem que obedecê-los. É obediência cega? Não. Porque você pode ter um pai ou uma mãe que até um alcoólatra, um viciado, é lógico que você não vai obedecer um pai e uma mãe que vive numa condição dessas, mas isso também não vai te dar liberdade para você desonrar, para você não respeitar, para você não considerar. Então, o pai e a mãe, ele tem que ser considerado independente da posição que ele tem. Agora, se ele é um pai cristão, temente a Deus, se ele tem Deus no coração, e aí ele dá as instruções dele, como deve agir o filho deve seguir esse princípio da obediência. A obediência em tudo, porque isso agrada quem? Ao Senhor. Agora, vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo, né? Aqui já vai mais, não tem muito a ver com esse honrar pai e mãe, né? Está falando da relação do filho com o pai. E nós estamos falando aqui de honrarmos o pai e a mãe, que é justamente o 5º mandamento. Bom, irmãos, para finalizar, toda a Escritura ensina como honrar pai e mãe. Toda a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Nós temos vários ensinamentos, obedecendo, né, mostrando respeito e cuidando. Obedecendo, como nós lemos aqui agora há pouco, né? Respeitando, porque o respeito é uma coisa que nós, hoje em dia, estamos notando que as pessoas têm perdido o respeito. Não há respeito, aquele respeito natural que tem que ter, não é medo. Medo é diferente de respeito. Então, é uma questão assim do filho, da filha, ter aquele respeito devido no momento em que o pai ou a mãe querem que tenha uma atitude diferente da que está tendo. Então, o filho precisa aprender a respeitar o seu pai, e obedecer, e cuidando. Aqui vem uma parte importante dos dias de hoje. Vocês estão vendo, está virando até uma profissão interessante, né? Cuidador de quê? Cuidador de idoso. Cuidador de idoso. Lá nos idos lá da minha juventude, quem cuidava dos idosos normalmente eram os filhos. Essa profissão está em evidência porque no fundo, muitos não querem responsabilidade de cuidar do pai e da mãe na velhice. Então, se eu estou me eximindo, fugindo da responsabilidade de cuidar do meu pai e da minha mãe, eu estou, de alguma maneira, desonrando eles. É muito interessante você pensar que quando você era criança, até na sua adolescência e mesmo juventude, quem cuidou de você? Quem cuidou de mim? Foram os seus pais? Foram as nossas mães? Cuidou de nós? Ora, quando você nasceu bebê, alguém teve que cuidar de você, trocar sua fralda, teve que cuidar de você para dar os primeiros passos. Imagine isso. Não foi necessário que um pai e uma mãe agissem. Agora, quando eles chegam na fase que é a hora deles usar a fralda deles, ter que colocar eles para ir pegar um sol, ter que levá-los ao banheiro, aí nesse momento é pesado para nós, é pesado para a humanidade, é pesado para as pessoas, pegar o pai e a mãe, ou então, muito mais fácil ainda, é levá-los para o asilo, né? E tem asilo chique agora, né? Eu passei por esses dias aqui em Águas Claras, fazendo meu trabalho, eu entrei dentro daquele asilo,
de pessoas de nível alto. Eu entrei ali e falei, você olha por fora, parece um salão de festa, chiquérrimo, muito bonito. Eu pensei que era um salão de festa, porque aquele lugar lá antigamente era um outro ambiente, eles reformou tudo, parecia, e tem até um negócio sênior, né? Falei, então é salão de festa. Quando eu entrei, para minha surpresa, era o quê? Um asilo de idosos de condição social elevada. Ao entrar ali, andando, eu fiquei olhando aquelas pessoas de cabeça branquinha na cadeira de roda, sentadinha dentro de uma espécie de uma kitnet, né, que tem uma vidraça, você podia ver, aí uma garçonete andando com aquele lanche bem bacana, levando o café da manhã ali para eles. Eu fiquei olhando aquilo tudo, e quando eu andava com o rapaz, que era da parte da limpeza, né, eu até fui meio assim discreto, falei para ele, você colocaria sua mãe e seu pai aqui, se estivesse bem de idade? O rapaz trabalha lá. Aí ele falou assim, eu não colocaria não. Eu falei, eu também não. É bonito, é confortável, mas não é legal. Não é legal. Amanhecer o dia, aquelas pessoas de idade, poderia estar lá na casinha deles, vendo o quartinho deles, o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, a plantinha, e está lá naquele local. Olha, a sociedade atual precisa rever esse conceito de honrar pai e mãe. Amém, irmãos? Concordam comigo? Precisamos rever esses conceitos, porque Deus, irmãos, não mudou. A palavra de Deus não muda. A Bíblia Sagrada é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe as pessoas que estão me assistindo, e que cada um de nós possamos ter nesse mandamento um referencial de vida, e que possamos honrar aquele que um dia nos deu a oportunidade de estar vivos, com saúde, e cuidou de nós lá na nossa infância, e que possamos honrá-los. Amém? Pai e mãe precisam ser honrados. Eu acho que passei mais ou menos, isso aqui é apenas uma vamos dizer assim, uma breve reflexão dentro do mandamento de sábado e também de honrar pai e mãe. Se você, claro, precisa aprender muito sobre isso, você vai ter que fazer um seminário, você vai ter que buscar aí no Google, onde for, uma pesquisa mais aprofundada. Mas o que é importante para hoje, Deus trouxe para nós. Primeiro, não devemos trabalhar de forma absurda a ponto de sacrificar todos os dias da semana com o trabalho. Precisamos fazer o quê? Descansar um dia da semana. Segundo ponto de aplicação, precisamos, para viver longos dias na terra, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus nessa noite por esse culto. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, e que o Senhor possa falar melhor ao seu coração e ao meu coração. Amém? Quantos querem orar pelo seu pai, honrar eles hoje com oração? Se você tem pai hoje e mãe, honra agora com a sua oração. Ora pelo seu pai, ora pela sua mãe. É um momento de você honrá-los. Vamos fazer isso? Amém, jovens? Você pode honrar sua mãe, seu pai, criança. Vamos orar pelo papai, pela mamãe. Amém? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, temos nessa noite refletido sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor, a lei do Senhor, em relação ao dia de sábado, Senhor, que nós possamos ter a prudência devida de guardar um dia da semana para descansarmos o nosso físico e alimentarmos a nossa alma. Meu Deus, também em relação aos nossos pais, ó Deus, eu não os tenho mais, mas aqueles que aqui têm, abençoa cada pai, cada mãe, que eles tenham saúde, que eles sejam abençoados, que eles sejam curados, que eles sejam, meu Deus, fortalecidos na fé. Meu Deus, visita cada pai, cada mãe de irmãos que aqui está nessa igreja, nessa noite. É uma forma de honrá-los, ó Pai, e cumprir o 5º mandamento do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada pai, cada mãe. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E em relação ao Senhor,
somos teus filhos. Honramos a Ti nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que não se cansa. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela condição de filho. Meu Deus, obrigado pela condição de servo. Obrigado pelo nosso nome está escrito no livro da vida e podemos dizer: Abba, Pai. Abba, Pai, Tu és o nosso Paizinho querido, ó Deus, e nós Te amamos. Eu Te amo nessa noite, ó Deus, a igreja Tua Te ama nessa noite, e nós recebemos a Tua bênção nessa noite, e saímos daqui abençoados nessa noite. Eu abençoo cada lar que está assistindo essa mensagem nesta noite, cada casa, cada família, e que a bênção que não acrescenta dores esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Deus vos abençoe. Pai do Senhor para a igreja. Estamos chegando ao término de mais um dos nossos cultos. Os irmãos podem sentar só um minutinho, nós já vamos estar encerrando.